Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação, né? De produção textual, texto dissertativo, textos variados, ok? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá para a nossa aula 18.1, né? Análise de textos variados. Olha bem aqui, ó. Produção de texto, texto dissertativo argumentativo, parte 4. Sempre aqui iniciamos com um texto, tá bom? Agora, violência simbólica, a construção da inferioridade. Vamos lá. O conceito de violência simbólica foi criado pelo pensador francês Pierre para descrever o processo pelo qual a classe que domina economicamente impõe a cultura aos dominados. Pierre, juntamente com o sociólogo Jean-Claude Passeron, partem do princípio de que a cultura ou sistema simbólico é arbitrária, uma vez que não se assenta numa realidade dada como natural. São exemplos a mulher mais fraca do que o homem. A mulher é mais fraca do que o homem. Os negros são menos inteligentes do que os brancos. Todo adolescente é revoltado. O homossexual é um doente. Os pobres são preguiçosos. Olha bem aí que tem uma observaçãozinha. O sistema simbólico de uma determinada cultura é uma construção social e sua manutenção é fundamental para a perpetuação de uma determinada sociedade através da interiorização da cultura dominante pelas pessoas. Ele se traduz na imposição legítima e dissimulada dos valores e símbolos de poder que se tornam naturais, inquestionáveis e mesmo invisíveis no dia a dia. Assim, pode-se definir a violência simbólica como exercício e difusão de uma superioridade fundada em mitos, símbolos, imagem, mídia e construções sociais que discriminam, humilham, excluem. Outra possível definição é a de que se trata do estabelecimento de regras, crenças e valores que obrigam o outro a consentir pela obediência, dominação ou servidão. A escola, como formadora, tem um papel fundamental na construção da violência simbólica e da cultura da inferiorização de gênero, de raça, de classe social e de geração. Então, aqui nós temos dois fragmentos de artigos, tá certo? Aí tem embaixo onde você pode encontrar esse texto completo, tá bom? Elementos para uma teoria de sistema de ensino e o papel da educação na legitimação da violência simbólica, tá bom? Tá aí o site disponível. Belezinha? Então vamos lá, amados. Hora de revisar. Nós temos aqui dissertação, né? Que a dissertação ela pode ser expositiva e pode ser argumentativa, tá certo? Quando que é uma dissertação expositiva? Olha bem, é aquela em que o autor
não apresentará um posicionamento acerca de um tema. Qual é o objetivo dessa dissertação expositiva? Tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre um determinado tema. Como é a sua estrutura? Sua estrutura baseia-se na composição ou decomposição de um assunto, utilizando para isso explicações, dados de outras áreas, a fim de funcionar como um texto informativo. Então, a dissertativa expositiva não vai defender o seu ponto de vista, ele só vai expor algumas informações. Ele não vai querer convencer ninguém a mudar de ideia. Beleza? Agora, a dissertativa argumentativa é aquela em que o autor apresentará um posicionamento opinativo acerca da temática levantada. A argumentativa, ela sim, vai estar em que? Vai defender, o seu ponto de vista, a sua opinião, as suas ideias. Para isso, terá vários argumentos, tá certo? Um repertório bem consistente. Fazendo qual tipo, vai utilizar de que forma os argumentos? Pode ser o argumento de autoridade, pode ser de raciocínio lógico, de consenso, tá certo? Tudo isso para fortalecer, a sua ideia. O texto dissertativo, argumentativo, é aquele em que se apresenta ou defende uma ideia. Isso quer dizer que pode ser um texto opinativo, inteiramente ou em parte, em que se desenvolve a chamada tese para defender algum posicionamento. Você tem lá o tema, aí você faz a sua tese, que você vai apresentar o problema, vai problematizar, tá certo? E vai fazer relação ao tema. Você vai usar argumentos contra ou a favor, tá certo? De causa e consequência. E finalizar com o quê? Com a proposta de intervenção. Que aqui na proposta é a conclusão, quando você vai fechar o seu texto, a sua redação. Aqui nós temos aqui, assunto e tema. Vamos lá. O assunto é mais abrangente e pode ser extraído do tema. E o tema é mais específico, tá bom? Vamos colocar assim. Nós temos aqui o assunto violência das escolas. Qual o tema? O papel da sociedade no combate da violência nas escolas. Viu só? Então, o assunto é abrangente e o tema específico. Aqui só vai falar da violência na escola, tá certo? Aqui um esquemazinho para vocês e você vai prestar atenção aqui, Introdução, o que fala na introdução? A tese, A apresentação de 2 fatores que serão desenvolvidos. Esses 2 fatores são os 2 argumentos. Beleza? Segundo, aqui vamos dizer o primeiro parágrafo, que é a introdução, é a apresentação do que você vai defender, tá? Você vai escrever.
Segundo parágrafo, vai ser o quê? O primeiro, né? Desenvolvimento, é o primeiro argumento sobre o primeiro fator, tá? Desenvolvimento do argumento 1 por meio de apresentação, interpretação de informações e fatos e opiniões, tá? Lembrando sempre que você vai usar o seu repertório. Você já tem um grande repertório, porque você já leu livro, você já assistiu a alguns filmes, série, tudo dá para selecionar repertório riquíssimo. Terceiro parágrafo vai ser a argumentação sobre o segundo desenvolvimento, que é o fator 2, né? Por meio também de apresentação, interpretação, informações e fatos e opiniões. E concluindo, tem o quarto, né, parágrafo, que é a conclusão, que no Enem ele pede a proposta de intervenção, que você, além de fazer a retomada, né, você também vai dar a solução, né? A solução apresentada deve estar relacionada aos argumentos apresentados nos parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Então, vamos lá. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, introdução. Tese 1, primeira tese, segunda tese, terceira tese. Desenvolvimento, um parágrafo para cada tese, para cada opinião, hein? E a conclusão, solução geral, tá? Aqui você vai mostrar quem vai ser o agente, qual a ação do agente, qual é o objetivo, como que ele vai desenvolver, com quem, para quê, tá certo? Detalhamento. Primeiro, contextualização do tema é a abertura, analisá-lo, apontar a problemática, fazer uma conjuntura histórica e preparar o leitor para o seu posicionamento crítico. Que você vai desenvolver, né? Usando um repertório riquíssimo. Temos aqui a segunda parte, que é a segunda argumentação. Você vai explicar em detalhe o porquê das suas teses, né? E a razão de ter escolhido esta ou aquela solução para a situação problema. Sua meta é fundamentar o pensamento para convencer o leitor daquilo que está expondo. Tá certo? Você pode até não convencer o leitor a aceitar a sua ideia, mas você tem que usar argumentos para ele aceitar o seu ponto de vista, tá bom? A conclusão é o encerramento do texto em que o autor irá sintetizar a sua exposição ao leitor. Beleza? E vamos lá então, ó. Olha aqui. Fazer pergunta e respondê-la é um exercício que pode ajudar você a montar um esquema, né? Que esse esquema para fazer a sua redação, você vai fazendo os questionamentos e vai respondendo, depois você só vai montá-lo. Então, o tema, o quê? Como ela acontece? Quando e desde quando ela acontece? Onde ela acontece? O que eu penso sobre isso? O que deve ser feito? Então, aqui é uma sugestão para montar. Aí tem aqui o seguinte, ó, o papel da sociedade no combate da violência. Esse é o tema. O que? A violência nas escolas. Como que ela acontece?
atritos entre alunos entre alunos e professores e funcionários. Por que ela acontece? Falta de respeito, de limite. Quando e desde quando ela acontece? Essa violência. Cada vez há mais casos de violência na escola. Onde ela acontece? Acontece dentro ou fora da escola. O que eu penso sobre isso? É um problema grave porque afeta a vida escolar e a vida social dos estudantes também. Por isso é preciso refletir sobre as medidas eficazes de prevenção. E olha só, o que pode ser feito? A escola deve envolver a comunidade escolar para momentos de conscientização que incentive o respeito pelas pessoas. Tá certo? Bem simples, mas aí, já fica montado. Mas é claro que aqui, você pode usar os repertórios, né? Consistentes. Atenção! Enem! Apresentar posicionamento é aqui que seu poder de articulação começa a ser testado. Vamos lá. Primeiro, reflita sobre o tema da redação. Olha só, faça um esboço mesmo mental sobre o que você sabe e o que você pensa sobre o mesmo. Tome nota de todas as ideias que vierem à cabeça. Escreva tudo que se lembrar, sem se preocupar em colocar no papel de forma bem elaborada. Se tiver tempo, fazer um rascunho e enumerar as principais ideias. Esse é o primeiro. Vamos ver o segundo. Desenvolva as ideias iniciais. O seu esboço mental, o rascunho, começa a se transformar em parágrafos com ideias desenvolvidas. Acrescente os exemplos, os dados históricos ou a citação que conseguiu reunir. Todos eles são os recursos que valorizam muito o texto, além do que dão mostra de que você tem conhecimento. Outro esquema de sugestão. Depois de organizar as ideias, no passo anterior, preste atenção, o momento de escrever o seu texto se torna muito mais fácil. Vamos olhar aqui, O tema é o papel da sociedade no combate da violência na escola. Olha aqui a redação como que ficou. A violência nas escolas acontece entre alunos e entre alunos, professores e funcionários. Esse problema tem sido cada vez mais frequente e, por isso, requer um olhar atento para as suas causas. A falta de limite dos estudantes no ambiente familiar é uma delas. As vítimas da violência escolar são atacadas muitas vezes na escola, mas também fora da escola. Exemplo disso são as redes sociais, em que os agressores aproveitam para pressionar as vítimas e, com isso, deixá-las cada vez mais fragilizadas. A violência nas escolas é um problema grave porque afeta a vida escolar e a vida social dos estudantes também. Por isso, é preciso refletir sobre as medidas eficazes de prevenção. A escola deve envolver a comunidade para momentos de conscientização que incentivem o respeito pelas pessoas. Com essa iniciativa, talvez seja possível sensibilizar a população para a necessidade de assumir o compromisso em acabar com esse tipo de violência, que é o problema de cada um de nós. Viu só, amadinhos? Viram só? Então aqui, já ela pronta. Então, para fazer, vocês são avaliados em 5, O que você tem que demonstrar? Demonstrar domínio da modalidade escrita, formal da língua portuguesa, aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema,
apresentar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaborar propostas de intervenção social para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Certo? Então, aqui, ó, 8 passos para melhor entendermos o quê? No Exame Nacional do Ensino Médio, esse é o tipo de texto solicitado aos alunos, cujo tema ronda questões de ordem social, científica, cultural e política. Olha só. Tem um tema, a estrutura, o planejamento, coesão e coerência, conhecimento, inferência, contextualizar, informatividade. Então, siga esses passos. Aqui para vocês, amadinhos, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Quase que não sai. Peraí, deixa eu molhar aqui a minha garganta rapidão. Aqui, a introdução, ó. Tolerância na prática. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre a sociedade e o Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Então, olha aqui a tolerância na prática. Ó, aqui você tem o primeiro argumento e o segundo argumento. Ó, no primeiro argumento dá o seguinte, ó, Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Então, o segundo parágrafo vai começar por este argumento aqui. Entretanto, o segundo argumento, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Agora aqui, já o terceiro parágrafo será composto pelo segundo argumento. Com efeito a um diálogo entre a sociedade e o Estado, os caminhos para combater a intolerância religiosa é a medida que se impõe. Vamos lá. Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma representação de casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande, Senzala. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram a aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Então, aqui, o argumento 1. Argumento 2. De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman defende a obra Modernidade Líquida, que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade e, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho possível para combater
a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, o individualismo. Urge, portanto, olha só a conclusão. Urge, portanto, que os indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Cabe aos cidadãos repudiar inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro, por meio de debates nas mídias sociais, capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Ao Ministério Público, por sua vez, compete promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Assim, observada a ação conjunta entre a população e o poder público, alcançará o país a verdadeira posição do Estado democrático de direito. Ok? Aqui, essa redação é de Vinícius Oliveira de Lima. Agora, análise da redação, de 2019, Democratização do acesso ao cinema do Brasil. Mostrando aqui para vocês, tá certo? Para você sempre ficar observando essas redações, esses textos, são todos, de estudantes, de candidatos que obtiveram nota 1000. E você pode observar que sempre ele começa contextualizando o tema, fazendo uma relação à bagagem que ele tem, tá? A bagagem de mundo, que é o conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio, sempre fazendo essa relação, tá bom? Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou em diversas comunidades. No início do século XX, com os registros totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação e adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Amadinho, se não tivesse escrito aí, introdução, se tivesse desenvolvimento, conclusão, que é a proposta. Mas aí você automaticamente, com as dicas, que eu estou passando aqui para vocês, já iam identificar que trata-se de uma apresentação de um texto, de uma redação, que é a parte introdutória, que é a redação, que é a introdução. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão e acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista
o qual contribui à exclusão do restante da população. O que você percebe aqui que o candidato utilizou? Que ele usou, né, um argumento de autoridade, né? Ele pegou um especialista, tá certo? E isso contextualizou com que ao tema, com o seu argumento, tá certo? Sempre contextualizando. Além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingresso representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Nesse caso, a teoria da percepção do Estado da sociedade de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrange-se de suas divisões, normal e patológico. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o ambiente patológico em crise rompe com seu desenvolvimento, vista a disponibilidade de ir ao cinema, mediada pelo preço, que não leva a consideração em renda regional. A democratização torna-se inviável. Então, aqui já está o segundo argumento. Também ele faz uso, né, de frases, né, de pensamento, de sociólogo, também, que é de citação, tá certo? E que também é um argumento de autoridade. A sua conclusão. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingresso por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano dos meios de comunicação por meio de anúncio, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema num país. Então, aqui a proposta de intervenção, ele fez uso dos 5 elementos obrigatórios. Beleza? O que é um repertório sociocultural? Então, são conhecimentos e referências adquiridos por meio de livros, frases, matérias, autores, pesquisas, né? E outros. Olha só aqui, O repertório é usado para fundamentar, argumentar, fortalecer o que o candidato deseja defender. Então, aqui nós temos a competência 3, tá certo? Avalia a capacidade do estudante de coerência e plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, além da organização dos argumentos, apresentando o ponto de vista de forma clara e coerente. Possíveis temas a serem abordados, nós temos aqui impacto da pandemia na educação, violência doméstica contra a criança, importância do voto no exercício da democracia, crescimento econômico pós-pandemia, valorização do trabalho docente, educação alimentar e seus desafios na contemporaneidade brasileira, subrepresentação feminina na política, turismo sustentável, desafio da saúde pública frente à queda de vacinação infantil. Então, aqui, eis algumas dicas. E leia mais, seja mais. Olha só aqui, amadinho. A leitura frequente e diversificada colabora com a escrita em vários aspectos. Por quê? Ela amplia o vocabulário, diversifica nosso repertório sociocultural, permite-nos enxergar outras possibilidades de construção da argumentação, expande nossa visão de mundo. Para isso, é importante buscar fontes de leituras variadas de qualidade, desde obras literárias, artigos de divulgação científica, em diversos suportes,
livros, revista, sites de faculdades, blogs. Certinho? Muito bem, então. Então, meus queridos, aqui, né, deixei uma redação, você pode olhar com calma, né, fazer a releitura depois desses textos aí, observar as expressões que foram usadas para iniciar a introdução, no desenvolvimento, quais os elementos coesivos que ele utiliza em cada parágrafo. Beleza? Tranquilo? Então, amadinhos, fico por aqui e aguardo vocês daqui a pouco na nossa revisão. Até lá!